Amém, meu irmão? Segundas Crônicas, capítulo 18, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Eu vou morar no céu. E quem não encontrou, diga eu vou também. 18, capítulo 18, verso 1. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu. Subi com ele a Ramote Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Jeosafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei, e o meu povo como o teu povo, iremos contigo à guerra. Disse mais a Jeosafá ao rei de Israel: peço, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles lhe disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, a Jeosafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Jeosafá: ainda um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é, senão sempre o. Este é filho de Lã. E disse Jeosafá: não fale ao rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze aqui depressa a Micaías, filho de Lã. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentadas, cada um ao seu trono, vestido com suas roupas reais, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam a sua presença. E Zedequias, filho de Kenanã, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este ferirá aos sírios, até de todo o osso consume-lhes. Verso 11. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, que fala o que é bom. Verso 13. Porém Micaías disse: vive, ó Senhor, que é o que meu Deus me disser, isso falarei. Posso ouvir um glória, meus queridos? Fique de pé, deixa eu fazer uma oração. Você sabia que existe um espírito chamado trancamente? Muitos
não consegue adorar o Pai, porque ele tranca. Como pensamento do passado, com os erros que a gente cometeu lá no passado, às vezes ele vem num culto e faz você lembrar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Pai, nessa noite, por esta igreja, Pai. Que todo espírito de distração, Senhor, seja desfeito, Pai. Que eles venham conseguir adorar o nome do Senhor, Pai, nessa noite. Nós te pedimos, Pai, a tua cobertura, Senhor. Nós te adoramos, Pai, nessa noite, no nome de Jesus, Pai. Nós damos graças a teu nome, por cada vida que aqui está, Senhor, que veio te adorar. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porém, eu quero aqui trazer uma história de duas famílias, ou seja, de dois reis. Um chamado Josafá e outro Acabe, cuja a semelhança deles são diferentes. A linhagem deles é diferente. Um rei de Judá e o outro de Israel. Porém, Josafá, um rei próspero, tinha riqueza e abundância. Porém, Acabe, um falso profeta, que usava o nome do Senhor indevidamente, de mau jeito. No capítulo 18, verso 1, a Bíblia diz que Josafá tinha grandes riquezas em abundância. Eu te provo no livro de 2 Crônicas, capítulo 17, verso 5. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riqueza e glória em abundância. Deixa eu dar uma chave para a igreja, pastor. Dão glória, meu irmão. Glória a Deus. Sempre eu gosto de falar lá na nossa congregação que não é o ambiente que tem que nos transformar, pastor. É nós que tem que transformar o ambiente. Quando você dá glória, eu costumo falar para os irmãos, pastor, que a gente teve 24 horas do tempo. Às vezes a gente foi para um banho, para a casa de uma sogra, comer um chambari, uma galinha caipira. E Deus nos dá uma oportunidade, pastor, de 2 horas, não é isso? Para adorar o nome do Pai. E aí os pensamentos da gente conseguem, rapaz, segunda-feira está vindo, meu Deus, cansativo e tal. Aí o inimigo começa a lançar. E aquela conta. Aí vai dar um sono. E a gente não consegue dar glória, irmão. Então deixa eu te falar, transforma o ambiente. Aleluia. Não é o ambiente que tem que te transformar, é você que tem que transformar o ambiente. Glória a Deus. No verso 2, pastor, a Bíblia diz que Josafá, depois de uns anos, desceu ao encontro de Acabe a Samaria. Acabe, percebendo da notícia que ele viria ao encontro dele, preparou um banquete para ele. Que ele matou ovelhas e bois em abundância. Por quê? Porque quem estava vindo encontrar com ele tinha riqueza e abundância. Então ele não podia receber aquele rei de qualquer jeito, pastor. Ele tinha que preparar um banquete do top, como diz por aí, top.
Então Acabe mata ovelhas, creio eu, no meu pensamento que deve ser as melhores ovelhas, os bois do campo. E ali, nesse banquete, Acabe vai tentar seduzir a mente de Jeosafá. Porque essa palavra persuadir significa seduzir. Aí, pensa comigo, rei Acabe, próspero, rico, riqueza e abundância. Jeosafá. E Acabe um falso profeta. Eu vou te dar uma chave por que ele era um falso profeta. Ele era casado com uma mulher idólatra que perseguia os profetas do Senhor. Pastor, mas você lembra agora que tinha 400 profetas a favor do rei Acabe? Ou seja, a mulher dele era idólatra, perseguia os profetas do Senhor. E no verso 2 ele pergunta assim para Jeosafá. No verso 3: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E Jeosafá disse: como tu és, serei, e meu povo como teu povo. Iremos sim à guerra contigo. Diante do banquete desse, pastor, não teria como rejeitar uma oportunidade dessa, um convite desse, porque era abundância, irmão. Ovelhas e boi ali assada ao molho frito. Mas primeiro, pastor, com nós como sacerdotes dos nossos lares, quando a gente aceita a Cristo, e quando a gente entende que é o Senhor que manda na nossa vida, primeiro a gente consulta Ele. Qualquer coisa que a gente tem que fazer, te dobra os joelhos e pergunta para o Senhor: e aí, Pai? É da tua vontade? É do teu querer? Foi isso que Jeosafá fez no verso 4. E disse mais a Jeosafá, o rei de Israel, ao rei: peço-te que consulta a palavra do Senhor. Você consegue dar glória, irmão? Glória a Deus. Louvado seja. Então, o rei Acabe chama 400 homens profetas. Os 400 profetas diante dele, da face dele. E ele pergunta para aqueles 400 profetas: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles lhe disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Só que aqui tem um problema, pastor Antônio, que não é esses senhores que o rei Jeosafá queria que ele consultasse, mas era a palavra do Senhor. Essa palavra. Rei Acabe não é beijo não, 400 homens a favor dele. Tudo que ele falava, tudo que ele pedia, os profetas profetizavam. Iremos a Ramote de Gileade. Os profetas diziam: vai, porque Deus entregará na tua mão. Jeosafá, pastor, ligado ao Deus, percebeu algo estranho. Como que 400 profetas profetizam só coisas boas para o rei Acabe? Não, está errado. E ele, como conhecia, era de uma linhagem boa, próspera, do seu pai Davi. Ele: não, peraí, está errado. E no verso 6 eu acho interessante, pastor, que ele diz assim, ó:
Não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Tinha um profeta ainda. Quem era esse profeta? Porém o rei odiava ele. Por quê? Porque ele falava a verdade. Aleluia. Meu Deus, você não pegou não. O rei Acabe, diante de 400 homens, odiava um. Porque era um que falava a verdade. Senhor, segura esse tempo aí que eu preciso. Meu Deus. E ele fala: ainda há um homem por quem podemos consultar, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim coisa boa, senão o mal. Este é Micaias, filho de Lã. E disse Josafá: repreendemos ele, não fale ao rei assim. Aí tu imagina, irmão, 400 homens contra um. Será quem é que vai ganhar esse ringue? Eu acho que é os 400, estão certo? Não. Obrigado, pastor. Tô não! Porque não é a voz do homem quem ganha, mas é a voz do Senhor. O homem é só canal, mas esses 400 profetas estavam sendo canal de uma fonte suja, amarga. Rapaz, 400 homens contra um. Micaias era profeta. Aleluia. Então o rei de Israel chamou um oficial: vai lá buscar esse profeta aí. Quero provar para o rei Josafá que ele só fala mentira. O oficial sai. Diante desse saído oficial, ficou o rei Acabe e Josafá de frente de Samaria, esperando o profeta. Estavam vestidos com as suas roupas reais. Enquanto o oficial ia buscar Micaias, os 400 continuavam profetizando: sobe a Ramote de Gileade, que o Senhor te entregará. Sobe. É uma viagem, o oficial foi e voltou, e os profetas lá, 400. E Zedequias, filho de Kenanã, fez um chifre de ferro. Para quem ele estava fazendo esse chifre? Para o rei Josafá, que não era. E ele fala assim, ó: fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este ferirás aos sírios até de todo consumidos. Ou seja, era para o rei Acabe esse chifre de ferro, para ele ferir. No verso 11, diz que eles todos profetizavam ali diante do rei Acabe e rei Josafá: sobe a Ramote de Gileade, o Senhor te entregará na tua mão hoje. Meu Deus, pastor, o que eu acho interessante, que o inimigo ele é sujo. Me desculpa a palavra, pastor, mas ele é burro. O inimigo ele é burro. Sabe por quê? Deixa eu te contar algo. O inimigo ele vem para quê? Pronto. Esse dia eu trabalho na área da segurança, trabalho num prédio do lado da caixa, e aí lá vem 2 jovens de mão dada. E eu disse: põe um picolé, com o tiozinho do picolé. Eu vi, rapaz, o inimigo é tão burro, que em vez dele deixar esse jovem produzir para tentar alguma coisa, ele não deixa. Pegou aí? Porque ele é burro. Em vez dele deixar
alinhou as duas. Então isso aí já não tem como. Você entendeu? Meu Deus. O velho falou assim, rapaz, pior que é verdade. O velho crente também. E quando o mensageiro chegou lá, pastor, Micaías estava lá. Não dorme não, irmão. No final do culto eu preciso fazer oração por você, pela sua família. Aleluia! Então acorda, irmão. Dá glória. Você que fala em língua, fala, irmão. Sabe por quê? Algo interessante que eu aprendi nesse decorrer. Quando você fala em língua, você sabe por que é? Não é para edificação do seu irmão, não é para edificação da igreja, mas é para a tua edificação. Está na palavra. Fala em língua, irmão. Esse dia eu falei lá, ministrando lá. Eu falei, meu irmão, fala em língua, povo. Fala em língua, irmão, o povo está lá. E eu, sheika labaxi calamanás, comecei a falar, sheika labaxi calamanás. Estou falando para minha edificação, irmão. E nesse tempo, pastor, o mensageiro chega até Micaías, ainda tenta. O rei Acabe, irmão, era induzido por voz. Ele era conduzido por voz. Então, quando o mensageiro chega lá, ele queria induzir a Micaías por voz. Olha o que ele disse para Micaías. O mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas que ficaram lá, a uma voz prediz, só uma. Coisas boas para o rei. Sejas, pois, também a tua palavra como a de um deles. O que eu acho interessante, pastor, é quando o homem de Deus, profeta, ele não deixa essa voz do inimigo entrar. Vou te provar. Vou provar, pastor. Porém, verso 13, Micaías disse: vive o Senhor, que é o que meu Deus me disser, isso eu falarei. Não adianta eu chegar lá e vou falar para o rei Acabe que ele é um falso profeta, que ele é, que eu vou falar para ele que ele vai subir lá e ele vai vencer. Isso é mentira. Micaías creu eu que ele estava pensando. Vive o Senhor, o que ele mandar eu falar, eu vou falar. Não sei se você percebeu na oração do pastor, o anjo da igreja falou: entrega tudo. Ele orou por mim e falou assim: entrega tudo, pastor. Eu falei: amém, glória a Deus. E esse mensageiro leva Micaías até o rei Acabe e o rei Josafá. Quero trazer aqui uma referência, pastor. Diante desse profeta Micaías, Daniel, verso 1, capítulo 1, verso 8. Daniel, diante de um banquete do rei Nabucodonosor, comida boa, vinho bom, água boa, passando fome, pastor, e todos os jovens estavam se alimentando. Mas o que eu acho interessante, pastor, é que ele não preferiu se contaminar com os manjares do rei. Micaías, ele não foi pela voz induzida, irmão, mas sim pela voz que vem lá de cima. Então deixa eu lhe falar, nem todas as vozes que você ouve é Deus falando. Se você tem dúvida, pastor João, eu ouvi algo, o senhor pode me ajudar com isso? Eu ouvi que eu vou ganhar 1 milhão amanhã, pastor João. E aí, é verdade ou não é? Se fosse, amém, que o senhor ia dividir comigo.
aqui uma voz que Deus confiou para essa igreja. Sabe por que nós passamos por perrengue, batalha, luta e queremos enfrentar só? Porque não consultamos a palavra. Eu lá em casa com a minha esposa, quando a gente está em dúvida, a gente liga para os pastores. Pastor, alguém me falou isso, consultei na palavra, não tem nada a ver com o que essa pessoa me falou. O que o senhor acha? Pastor Marcelo, se você olhou na palavra e não achou verdade, então é mentira. Eu pintei esse verso 13 porque eu gostei desse verso, pastor. Vive o Senhor, que é o que meu Deus me disser, isso eu falarei. Shekalabá, Shikalabá. Alabá, Shikalabá. Meu Deus, deixa eu terminar. Então esse mensageiro, mas o profeta chega ao rei Acabe e o rei Jeosafá. E o rei Acabe pergunta a Micaias, no verso 14: vindo pois ele ao rei, este lhe disse: Micaias, iremos a Ramote da Gileade, a guerra, ou deixaremos de ir? E Micaias, voz profeta do Senhor na terra, disse assim para ele: subi e triunfarás, e serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, para que não fale mal, para que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? E disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor: este não tem Senhor, tome cada um em paz para a sua casa. Tu imagine, profeta Micaias, uma pessoa, chega aqui de 400 pessoas, 402, tinham 2 reis, e fala para o rei Acabe assim, ó: o Senhor me mostrou, eu vi todo Israel disperso, como ovelha que não tem pastor. Aí tu imagina a facada no coração desse homem, diante de 400 homens. Meu Deus! Já o rei Acabe, furioso, agoniado, disse assim para o rei Jeosafá: não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Pegou? Diante dessa sociedade, irmão, quantas palavras mentirosas a gente tem ouvido? Vamos dizer que você tem 100 pessoas ao teu redor todo dia, todos eles falam algo para ti. Aí tu em dúvida, chegar em casa, vou ligar para o pastor João, vou perguntar se essa pessoa me falou a verdade ou não. Meu irmão, olha a facada que rei Acabe recebe, bem no rim, como diz meu pastor, bem no rim, só no rim, meu irmão. Fique de pé, deixa eu finalizar. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Rei Jeosafá caiu numa cilada. Pastor, mas você disse que ele era homem sábio, homem de Deus? Sim, mas ele caiu
quase foi cortado todo pelos capitães lá das Sírias. Vou te provar. No livro de 1 Reis, capítulo 22, verso 32. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. Peraí, irmão, vou voltar um pouquinho atrás, pastor, para tu ver como é que o inimigo é sujo. Ele falou assim para o rei Josafá, assim, ó. Disse ao rei de Israel, Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas de guerra, de peleja. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Agora eu vou ler o verso 32 para você entender. Sucedeu que, vendo os capitães do carro a Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou: epa! Não sou eu o rei Acabe. Tu viu? Eu li no verso 30 que ele se disfarçou, fala assim: tu veste a tua roupa, que eu vou vestir a minha, eu vou para a peleja e nós venceremos. Mas ele vazou e deixou Josafá sozinho, pastor. Eu li para você, comprovei para você, que ele gritou: epa, não sou eu o rei Acabe. E sucedeu que, vendo os capitães do carro que não era o rei de Israel, deixaram-o seguir. Pronto, vai-te embora. Nem todo o banquete que foi preparado para ti, irmão, foi um banquete de coração. Josafá caiu, mas por causa da voz dele, o rei livrou ele. Sabe por que tem muitas pessoas morrendo, pastor? Porque não pede socorro ao Deus Pai. O rei Josafá gritou: epa! Não sou eu o rei Acabe. Os capitães de Sírios vieram e falaram: opa, não é ele não. Seguimos viagem. A irmã Jair não está aqui hoje não, né, pastor?